Olá, meus amigos, saudações prevencionistas para todos os técnicos e técnicas de segurança do trabalho do estado de São Paulo e mais localidades desse grande Brasil, nosso Brasilzão velho de guerra. Sou Marcos Ribeiro, presidente do Sintesp, e estamos agora inaugurando o nosso primeiro programa, A Casa é Sua, TST, A Casa é Tua, Técnico de Segurança. E hoje, como sempre, vai acontecer, estaremos contando com a presença de um grande amigo nosso, de um grande expositor, vai depender do profissional, e que vai nos agraciar, com uma exposição sobre qualquer tema importante que tenha realizado durante o ano. Claro que hoje o tema não poderia ser outro, o tema pandemia. Ou seja, se nós, o tema de hoje sendo pandemia, o tema que o nosso palestrante vai fazer nada mais é do que motivando para a qualidade de vida em tempos de pandemia. Isso daí para nós é importantíssimo. Por quê? Esse tema hoje. Quantos de nós não passamos por maus bocados durante esses dias em que tivemos que ficar em isolamento, trancados dentro de casa? Com medo, é claro, de contrair essa doença tão grave, uma doença que atingiu muitas pessoas. E, consequentemente, também, quem é que não teve alguns relacionamentos, alguns problemas de relacionamento dentro do nosso lar? Você imagina ficar 24 horas dentro do lar, trancado, com esposa, filhos, com marido, Quem é que não teve? Então, essa palestra, ela vem calhar para a gente, esse bate-papo calhar para a gente. Nada melhor, que dar uma palestra dessa para nós, um nosso amigo, que é palestrante, é o José Antônio da Silva, ou seja, que é um técnico de segurança, ele é palestrante em CIFATES e muito mais. Tem um currículo muito grande. Também um dos nossos diretores do Sintesp, está com a gente já faz um bom tempo, tem nos ajudado muito, com o seu conhecimento. Então, é muito bom para nós. Bom, e também, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Você que nos assiste, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e os grupos a que você também pertence, tá bom? Entre nas nossas redes sociais e vamos lá, vamos fazer crescer o Sintesp 4.0. Portanto, meu amigo José Antônio, você está com a palavra. A partir de agora, a bola é tua. Obrigado, meu amigo Marcos. Que prazer estar com você, poder compartilhar o que eu tenho feito em tempos de pandemia. Bom, nós vivemos num mundo que há uma veloz mudança nos modos de fazer, de pensar. Então, nós temos que ter um compromisso com a excelência. Isso deve ser um hábito, deve ser um estilo de vida. Então, em época de pandemia, é importante, se você está em home office, você combinar com a sua família uma carga horária, eles respeitarem aquela sua carga horária de trabalho, não ficar te interrompendo. É importante você procurar acordar sempre no mesmo horário, tomar o café da manhã, tirar o pijama, e trabalhar executando suas atividades, porque provavelmente o home office ele veio para ficar, mesmo quando esse evento passar, as empresas vão estar adotando esse trabalho home office. Então, tem alguns que estão trabalhando, por exemplo, 2 dias na empresa, 2 dias em casa. Eu tenho clientes que 5 dias na empresa, 5 dias em casa, 15 dias em casa, 15 dias na empresa. Ou seja, tem alguns clientes que estão simplesmente mudando de um local que era enorme, que recebia lá 2, 3 mil pessoas, estão mudando para um lugar menor, já contando com essa possibilidade do home office.
Eu tenho clientes, por exemplo, que hoje eles já têm 70% dos seus funcionários em home office, e nós que somos da segurança do trabalho, né, Marcos? A gente tem que começar a pensar agora como é que nós vamos lidar com os riscos, né? Uma vez que a pessoa vai estar em casa, será que na escada da casa dele tem corrimão? Será que a cadeira que ele está sentado é uma cadeira adequada? O computador está numa postura adequada? Bom, fazer segurança do trabalho à distância também vai ser uma demanda, né, que tende a crescer muito. Então, eu quero dar algumas dicas. Oi? É um outro desafio que nós temos, né? Os técnicos de segurança, os profissionais de prevencionista, no caso, tem sempre esse tipo de coisa que tem que fazer diferente, né? E é mais uma experiência para nós, né? Sim, verdade. Eu mesmo tenho feito algumas videoconferências levando informação para os trabalhadores que estão em home office, os cuidados que eles têm que ter, né? Porque quando você fica muito tempo dentro de casa, se você tem crianças, adolescente, o nível de estresse pode aumentar. Então, o que eu tenho feito aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos e a minha esposa, nós estamos aqui desde do dia 23 de março que nós estamos aqui. Raramente nós saímos de casa e eu tive que me reinventar nesse período, né? Eu que trabalhava dando palestras, agora eu passo o dia gravando vídeos, eu passo uma boa parte do meu tempo em videoconferência e é uma nova forma de atender, né, essa necessidade, ou seja, a gente precisa se adaptar, né? Hoje, eu acredito que o profissional técnico de segurança, ele tem que ser resiliente, e uma das características da resiliência é a flexibilidade, a mobilidade, né? O técnico ele não pode ser uma pessoa engessada, né? Ele tem que ser coloidal, ele tem que ser... quando eu penso no coloidal, no flexível, eu penso num pote de mel. Quando você enfia a mão dentro de um pote de mel, ele não oferece nenhuma resistência à sua mão. A sua mão, ela se movimenta livremente dentro do pote. Então, nós prevencionistas temos que ser como o mel, né? A gente se moldar para trabalhar o bem-estar físico, mental, social e espiritual do trabalhador, para que ele possa executar as atividades com prazer e livres de acidentes e livres de doença. E a pandemia está trazendo essa nova oportunidade para nós. Então, hoje o que eu penso, que eu tenho falado muito, sobre uma reflexão, 4 áreas que não podem ficar estacionadas, que são qualidade, produtividade, competitividade e precisamos cuidar dos relacionamentos. Não adianta a empresa ser altamente competitiva, mas se os relacionamentos são ruins, tem acidentes, tem gente doente, tem grupinho, tem panelinha. Então, essas 4 áreas, elas não podem ficar estacionadas. E nós, da área da segurança, estamos diretamente envolvidos com qualidade, com competitividade, né? Com os relacionamentos, né? Ou seja, essas 4 áreas, elas precisam ser melhoradas. E aí a reflexão é, como que tem sido isso para você que está assistindo esse vídeo, né? Como tem sido a qualidade, a produtividade, a competitividade e os relacionamentos? Você percebe que você melhora, né, nessas áreas, que cada vez mais, como prevencionistas, nós sabemos ouvir as pessoas, nós tomamos o cuidado de falar para construir. Hoje nós temos aí a comunicação não violenta, né? Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar de técnico de segurança, eu saía nos anos 80 com uma plancheta e um bloco de advertência, né?
Então, o meu contato com o trabalhador é: cadê o óculos? Eu já falei com você, então tome uma advertência, né? E isso hoje em dia não se aplica mais, né? Então, hoje, uma comunicação violenta seria mais ou menos assim: eu abordar o trabalhador da seguinte forma: cadê o óculos de segurança? Você não sabe que nessa área aqui você tem que usar óculos? Essa é uma comunicação violenta. Numa comunicação não violenta, o trabalhador seria abordado da seguinte forma: rapaz, eu estava observando você e eu pensei, estamos com um quadro reduzido, o teu trabalho é extremamente importante. Se você se acidentar, vai ser ruim para a empresa, para você e para a nação. E aí eu quero encorajar você, meu irmão, use o óculos de segurança. Então, essa é uma forma de comunicação não violenta. Então, o que você acha disso, Marcos? É uma forma trabalhosa, né? Tranquilo, eu acho que nosso papel é prevencionista. Nós estamos lá para fazer a mudança de consciência, mudança de mentalidade. É importantíssimo isso mesmo. Fazer advertência, é isso mesmo. Eu concordo plenamente. E é interessante porque quando a gente tem um ambiente onde você está trabalhando bem essas 4 áreas, né? Qualidade, produtividade, competitividade, está cuidando dos relacionamentos, o próximo passo seria nós, prevencionistas, também trabalhar na questão da confiança, né? O trabalhador precisa confiar em nós, a empresa precisa confiar em nós. Para mim, confiança é cola que gruda relacionamento. Quando há confiança, tudo fica mais fácil da gente poder trabalhar. Então, prevencionistas, precisamos ser homens e mulheres que geram confiança, porque confiança é cola que gruda relacionamento. Então, num processo de envelhecimento, né, Marcos? Nós vamos perdendo uma batida por ano da nossa capacidade cardiovascular. Quando nós nascemos, o nosso coração ele suporta 220 batidas por minuto e nós vamos perdendo uma batida por ano. Quando a gente chega aos 30 anos de idade, nós perdemos 30 batidas da nossa capacidade cardiovascular. E isso tem reflexo na nossa qualidade de vida. Por exemplo, o cabelo começa a cair, a barriga começa a aumentar, as meninas começam a chamar a gente de tio, e sem a gente perceber, nós vamos ficando tenso, né? E a tensão, ela provoca uma rigidez muscular e faz a gente perder mobilidade. E um corpo que não tem mobilidade acaba perdendo a qualidade de vida. Então, quando eu estou motivado, né? E é interessante, porque quando você está motivado, você não depende de ninguém. A motivação ela vem de dentro de você, né? E você, então, resolve. Cada coisa que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar ser excelente. Qual será o reflexo na sua qualidade de vida? Bom, se você está dando o melhor hoje, se você está executando suas atividades com excelência hoje, como que vai ser o seu futuro? Vai ser um futuro excelente. Então, muitas pessoas estão ansiosas, inseguras com relação ao futuro. Não se preocupe com o seu futuro. O que você tem que pensar é o que você está gerando no presente. Se o que você está fazendo hoje é excelente, o seu futuro vai ser um futuro excelente. Então, em tempos de pandemia, use a máscara, mantenha o distanciamento, lave bastante as mãos e, quando não for possível lavar as mãos, álcool gel. E assim a gente vai caminhando, um cuidando do outro, né? O bem-estar é o nosso grande desafio. E aí, quando eu estou motivado, eu começo a estabelecer objetivos e vou atrás desses objetivos, e o resultado é que eu vou espantar o Alzheimer da minha vida, né? Porque quanto mais a gente usa a mente, quanto mais a gente põe a mente para trabalhar,
é melhor para a nossa qualidade de vida. Eu, às vezes, conversando com as pessoas, eu percebo que alguns dizem assim, eu saio de férias e viajo para o mesmo lugar. Eu geralmente fico sempre no mesmo hotel e vou na mesma praia, e o rapaz da barraquinha até já sabe o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. E isso, para o cérebro, é confortável, mas é prejudicial, porque quando a gente sempre faz as coisas iguais, isso pode favorecer enfermidades como o Alzheimer. Então, sair de férias e ir para um lugar novo, tudo diferente, vai aumentar os níveis de estresse, mas vai ser bom para a sua qualidade de vida. Então, no momento de pandemia, você tem que se reinventar. Vai gerar estresse? Vai, mas vai ser ótimo para o seu cérebro. Você vai ter que conversar com as pessoas, buscar alternativa e fazer a coisa acontecer. Então, cuidado quando você está tão acostumado a sempre fazer as mesmas coisas. Eu lembro de uma música dos anos 60, do Chico Buarque, que eu achava a letra um horror, porque a letra da música diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Marquinhos, você já pensou se todos os seus dias fossem exatamente iguais, cara? Ninguém merece. Ai. É verdade. Né? O que torna a vida fascinante é cada dia pode ser completamente diferente. Isso é motivador, encoraja a gente a realizar coisas extraordinárias. Também é importante, no tempo de pandemia, manter o entusiasmo. E essa palavra entusiasmo, traduzida do latim, é entusiasmos, que significa ter Deus dentro de si. Uma pessoa entusiasmada, ela pega aquilo que ela faz de melhor e, por exemplo, o atleta Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ele com 17 anos foi convocado para jogar a Copa do Mundo e falaram para ele, cara, você vai ser titular. Então ele pensou, nossa, eu estou com 17 anos, vou ser titular. O resultado, o Pelé continuou treinando, se esforçando, e ele encerrou a carreira com 31 anos de idade, 3 vezes campeão do mundo, marcou mais de 1.000 gols. O Romário marcou mais de 1.000, mas jogou até os 41. O Pelé, com 31 anos, ele encerrou a carreira e até hoje ele é conhecido como o rei do futebol. Característica do atleta: treinava mais do que os outros, pegou um dom que Deus deu para ele, e aqui eu quero abrir um parênteses, Deus dá pelo menos um dom para cada um de nós tem alguma coisa que a gente faz muito bem. E aí, o que o Pelé fez com esse dom? Treinou, trabalhou, e ele colheu o fruto porque ele foi entusiasmado. Então, eu quero encorajar você. Identifique o seu dom e treine, faça de novo e ocupe espaço, porque tem espaço para todo mundo. Cuide da sua qualidade de vida. E não esqueça, nós perdemos um batimento por ano da nossa capacidade cardiovascular. Então, aos 30, a gente começa a perder a qualidade de vida. Daí a importância da gente ser criterioso com aquilo que a gente come, da gente dormir bem, praticar regularmente uma atividade física, né? Tudo isso faz parte, né, da nossa qualidade de vida. E aí, como que tem sido a sua alimentação? Bom, eu quero compartilhar alguns hábitos, Marquinhos, que eu tenho com relação à minha alimentação. Eu gosto de acordar cedo e eu tomo 2 copos de água em jejum, com limão, e a água é morna e sem açúcar. Aí eu espero 30 minutos. Depois de 30 minutos, eu pego gengibre, um pedaço de gengibre,
tiro a casca dele, ele está cru, jogo no liquidificador, depois eu pego batata doce, né, e um pedaço de batata doce também, 300 ml de água, que é um copo americano, e um pouquinho de couve, aí eu bato, e tomo, isso evita refluxo, favorece flora intestinal, é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. E aí depois eu procuro comer os cereais e a proteína, né, do ovo cozido, e aí eu mastigo tudo demoradamente, procuro comer devagar e procuro tomar 2 litros de água por dia, nunca durante a refeição. Então, eu quero encorajar você, seja criterioso com aquilo que você come, evite os derivados de farinha, os amanteigados, porque eles podem jogar a glicose tudo de uma vez na corrente sanguínea e você pode desenvolver a diabetes do tipo 2. Eu lembro, eu fiquei 9 anos da minha vida investigando acidente grave, né? E eu lembro de um acidente que o trabalhador morreu engasgado com um pedaço de carne de 10 centímetros. Ele é um trabalhador da construção civil. E é interessante, eu fiquei pensando, caramba, a pessoa acho que nem mastigou, porque engasgar com um pedaço de carne tão grande. E aí eu estive nos canteiros de obra para poder compreender melhor esse acidente. E foi interessante, num canteiro que eu visitei, que tinha um balde de farinha em cima da mesa, com uma caneca, e aí o trabalhador ali, ele pegava a comida dele, sentava, e o que estava na minha frente, ele colocou 2 copos de farinha. A comida sumiu no meio de tanta farinha. Aí eu perguntei para ele, rapaz, quanta farinha, né? E ele virou para mim e falou, olha, nós aqui gostamos muito de farinha, porque farinha para nós é maionese em pó. E eu vou misturar na comida e vai transformar o alimento em concreto. E isso dá força para a gente poder executar as atividades. E aí eu perguntei para ele, mas esse concreto que você está comendo, ele não entala? Falou assim, ele entala, mas eu procuro tomar pelo menos 1 litro de suco durante a refeição. Ou seja, esse trabalhador está comendo de forma errada. Isso vai ter reflexos lá na frente na qualidade de vida. Então, precisamos ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam ser criteriosas com aquilo que elas comem. Outra questão também que é extremamente importante para o bem-estar é o sono, né? Você precisa dormir num colchão cuja densidade da espuma seja proporcional ao seu peso ou ao peso do casal. Quando você comprou o seu colchão, você teve esse cuidado? Bom, se o colchão, na lateral dele, não tiver um selo pró-espuma, essa espuma não tem qualidade, consequentemente, você vai dormir mal. Então, é extremamente importante dormir bem, porque nós recompomos a nossa energia dormindo bem. No quarto não pode ter televisão, porque a televisão ela afeta seu subconsciente. Então, coma corretamente, durma bem e pratique regularmente uma atividade física. E o esporte mais barato que qualquer um pode praticar é caminhada. Então, quando for caminhar, tem que ser 90 a 120 passos por minuto. Aí o coração vai disparar. E não esqueçam, procure um médico, faça um exame para poder praticar atividade física, muito alongamento antes e depois da caminhada, e aí com shorts, uma camiseta, um tênis com amortecedor no calcanhar, você vai andar 90 a 120 passos por minuto, e aí você vai ganhando condicionamento físico. Então você vai ter vontade e disposição, você vai estabelecer seus objetivos e vai atrás. E em tempos de pandemia, é extremamente importante nós investirmos, estarmos motivados para cuidar da nossa qualidade de vida. Então, ser entusiasmado. Eu tenho observado que cada vez cresce mais o número de pessoas que são aposentadas por invalidez.
e a grande maioria delas é problema na coluna. Então, precisamos cuidar bem da nossa coluna, sentando corretamente, boa postura em pé, as pernas separadas na altura do ombro, né? Cuidar da coluna, porque já imaginou a terceira idade, quando você começa a colher os frutos, né, do que você fez ao longo da vida, né? Eu estava lendo um texto que ele fala que quando a gente chega nos 50 anos, você entra na fase de prestação de contas. Então, o que você fez ao longo dos 50 anos, agora começa a aparecer a conta, né? Se não cuidou da coluna, vai ter dor na coluna. E a coluna, quando ela dói, você não encontra posição, né? Você não consegue ficar legal sentado, não consegue ficar legal em pé, nem deitado. Então, cuidar da coluna é extremamente importante. E você, quando o despertador toca de manhã, antes de levantar, você faz seu alongamento, você já começa cuidando da coluna, ou você só vai lembrar que tem coluna quando ela começar a apresentar a conta para você, né? Então, invista na sua qualidade de vida. E para evitar que os acidentes ocorram, é o cuidado ativo, né, Marcos? Eu me cuido de vocês, e quando vocês vierem cuidar de mim, eu vou receber bem a correção, e aí a gente vai caminhando no ambiente onde as pessoas estão uma cuidando das outras, e que delícia que é trabalhar num local assim, né? Eu costumo dizer, nas minhas oportunidades que eu tenho de me apresentar, que hoje as melhores empresas, elas estão selecionando os melhores, né? Depois elas treinam esses melhores funcionários para o cuidado ativo, e uma vez que você tem os melhores praticando o cuidado ativo e comprometido, né, com o bem-estar um do outro, você consegue realizar um trabalho extraordinário. E tudo isso se resume no quê? No amor, né? Quando há amor... Você sabe por que, Marcos, as pessoas gritam quando estão discutindo? É para tentar colocar a sua voz mais alta, ou seja, a sua opinião em primeiro lugar, né? Para poder mostrar a força. Eu creio que dizia isso. Quando você grita, mostra a força. Aí, é mais ou menos isso? Se a gente parar para analisar, numa discussão a gente grita porque os corações estão distantes. Você está gritando porque está com raiva e o seu coração se distanciou. E como o coração está distante, você precisa gritar para ser ouvido. Se a gente observar, quando o casal ele está enamorado, eles sussurram palavras de amor. Então, eu acho que o nosso desafio qual é? Poxa, se eu consigo manter uma equipe, e essa equipe, eles estão apaixonados por aquilo que eles fazem, eles estão apaixonados pelo ambiente, eles estão apaixonados uns pelos outros, nossa, nós vamos realizar um trabalho extraordinário, e as horas vão passar, os anos vão passar, e a gente vai ter uma ótima qualidade de vida. E isso só depende de cada um de nós, né? Tá? É de dentro para fora. E aí eu quero finalizar fazendo o seguinte comentário, né? Quando a gente observa a natureza, por exemplo, quando você planta o bambu, ele fica 5 anos crescendo para baixo da terra. Por que o bambu fica 5 anos crescendo para baixo da terra? Porque ele sabe que ele precisa criar raízes. Ele vai crescer, vai chegar a 15 metros de altura, vão chegar as tempestades,
ele vai precisar das raízes, porque a tempestade vai provocar uma inclinação que vai levá-lo até o chão. E para ele voltar e ficar em pé, ele precisa das raízes. E a minha reflexão é: quanto tempo você gasta investindo em raízes? Porque estamos numa pandemia, estamos vivendo um momento de tempestade. É um momento onde a gente pode destinar uma parte para aumentar as raízes. O bambu, ele, depois de 5 anos, ele nasce. E ele nasce completamente oco. E nós também, quando nascemos completamente oco. Se alguém não cuidasse de nós, nós não estaríamos aqui. O bambu, depois de algum tempo, quando ele cresce, uns 30 centímetros aproximadamente, surge um nó. E esse nó é para impedi-lo de crescer. E ele precisa superar esse nó. Em tempos de pandemia, nós estamos vivendo um nó. Infelizmente, diante do nó, algumas pessoas vão acabar indo para a sarjeta, mas outros vão se esforçar e encontrar alternativas. O bambu, ele não cria muito galho, porque ele quer que a semente caia do lado e que nasça um bambu do lado do outro. Porque na tempestade, se nós estamos juntos, nós diminuímos a ação do vento. Então o bambu, ele fica ali, um coladinho no outro, porque ele sabe que a tempestade uma hora vai chegar. E o bambu, ele cresce para o céu, porque ele sabe que nós não somos cidadãos desse mundo, nós estamos aqui apenas de passagem. Então, essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar como um encerramento e fechar compartilhando o Salmo 90, no versículo 10, que é uma oração de Moisés, e ele fala nesse salmo que algumas pessoas vão chegar a 70 anos, outros que têm mais vigor chegarão a 80 anos, mas serão anos difíceis, cheios de sofrimento, e a vida passa depressa e nós voamos. Então, que você possa aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo em tempos de pandemia, para tornar a tua vida uma vida extraordinária. Eu quero agradecer o Sintesp, agradecer o presidente Marquinhos pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito na minha jornada como palestrante motivacional na área da segurança do trabalho. Obrigado, Marcos. Ô Zé, nós é que agradecemos a tua presença, a tua disponibilidade de estar conosco aqui nesse dia, né, trazendo um pouco do seu conhecimento para que nós, enquanto profissionais prevencionistas, possamos, né, guardar essas informações e trazer para a gente, levar também para outros profissionais essa mesma informação. Eu posso dizer para você que quando você disse que o corpo, ele pede para nós conta daquilo que a gente faz de ruim para ele, eu posso dizer para você que eu tenho uma experiência prática com isso. Eu, aos 17, 18 anos, fui trabalhar numa empresa muito ruidosa, que não existia segurança naquela época, muito tempo atrás, e hoje eu tenho perda auditiva, né, por indução de ruído. E também, depois, lá com meus anos de trabalho, também não conhecedor muito disso, eu fui fazer a capoeira, né? E um dos meus mestres era daquele que não observava muito a questão de você, do seu biotipo, do seu corpo, então você tinha que fazer movimentos que ele obrigava você a fazer. E hoje eu tenho um problema de coluna, problema de joelho, né? Então, é muito importante essa sua fala, para que nós venhamos a nos conscientizar e fazer tudo que é bom para o nosso corpo,
para que amanhã ele não venha pedir conta para a gente, tá bom, Zé? Então, agradecemos de coração, o Sintesp te agradece, a diretoria do Sintesp te agradece por essa disposição de estar ministrando essa palestra, e para nós é muito importante, tá bom? Então, a casa também fica aberta para você, no momento que você quiser. Um abraço, e para você que está nos assistindo, não se esqueça, compartilhe esse vídeo, passe para os seus grupos e também os seus amigos, e vamos divulgar o nosso Sintesp aí para todo mundo, que unidos somos mais fortes. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.